introdução acerca do livro. Eu não vou procurar tanto mexer no livro em específico, porque senão depois estou a roubar assuntos e temas ao pastor Vítor, mas gostava de vos trazer aquilo que é a minha panorâmica escatológica, digamos assim, como é que eu olho para a escatologia. O pastor Vítor disse-me que tínhamos 2 horas hoje para pregar, é isso? É 2 horas? Significa que a última vez que eu estive cá não foi assim tão mal, não é? Se os irmãos estão dispostos a ouvir durante 2 horas, é porque as coisas não foram assim tão más. Para começarmos a falar sobre escatologia, é importante nós percebermos algumas coisas importantes. Primeiro, eu gostava de dizer aos irmãos que nós não devemos de olhar para a Bíblia à procura de justificação para o nosso tempo. Esta é uma das formas como nasce muita interpretação errada, escatológica. É quando nós olhamos para os nossos dias e pensamos assim: está a acontecer isso, está a acontecer aquilo, está a acontecer estas coisas politicamente, em termos religiosos, em termos no mundo inteiro, neste país, naquele. Deixa-me ir à Bíblia para tentar perceber porque é que isto está a acontecer. Ora, aí está uma maneira errada de nós irmos estudar a escatologia, pois surgem muitas interpretações erradas. Devemos partir do contrário, absolutamente do contrário. Vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer a Bíblia, vamos conhecer a Palavra de Deus, e quando as coisas começam a acontecer, nós tomamos percepção de onde é que elas se inserem na Palavra de Deus. Irmãos, não entendem? Ao contrário, ok? Por causa disto, depois surgem interpretações erradas. Por exemplo, nós não podemos entender a escatologia em função da nossa realidade. Deixa-me dar um exemplo aos irmãos. Há cerca de 10 anos atrás, 12 anos atrás, não, mais atrás, há cerca de 14 anos atrás, 15, uma igreja no nosso país, no nosso meio, uma igreja evangélica, da Aliança Evangélica, pregou durante alguns anos que estávamos a viver no milénio. E esta igreja pregou que estávamos a viver no milénio porquê? Porque ela partia do pressuposto da sua realidade. Porque se nós olharmos para a realidade de alguns países, pode até parecer que seja plausível nós estarmos a viver no milénio. Por exemplo, se olharmos para os países nórdicos, pensamos assim, se calhar os crentes de lá até podem pensar que estão a viver no milénio. Porquê? Porque a vida corre tão bem, com feição, é tudo tão facilitado, que a pessoa até pode pensar assim: olha, se calhar já estamos a viver no milénio. Ora, isto é uma interpretação errada. Porquê? Porque estamos a partir do pressuposto da nossa realidade para entender as Escrituras. E nós não podemos fazer isso, porque senão os irmãos que vivem na África Central ou que vivem na China estão a viver a grande tribulação. Os irmãos estão a entender? Porque estou a interpretar a Bíblia em função da realidade que estou a viver. Se o meu país está debaixo de uma grande pressão e guerras e problemas, então estou na grande tribulação. Se o meu país está a correr sobre rodas, então estamos a viver no milénio. Ora, isto não pode ser. Então nós temos que partir de pressupostos certos quando olhamos para a Palavra de Deus. Portanto, primeiro entendemos a Bíblia e depois é que começamos a perceber e a aplicar as coisas aos nossos dias. Também é importante nós percebermos, antes de começarmos a estudar o assunto e a ler algumas coisas, é importante nós percebermos que a escatologia, ela precisa de ser entendida não de forma absoluta, porque não há ninguém que tenha uma interpretação que possa dizer assim: isto é assim, a 100%, ninguém pode dizer isso, ok? Qual é o propósito de Deus com estas coisas que Ele deixou escritas? Apocalipse, Daniel, Isaías, Zacarias, Mateus, textos do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses. Qual é o propósito de Deus com estes textos? É criar em nós expectativa. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus em descortinar aquilo que se vai acontecer nos últimos dias não é que nós tenhamos uma informação exata, clarinha daquilo que vai ser. Não, isso não é suposto e não é preciso. E ninguém pode dizer que entende tudo. Isso não vai acontecer. Quando chegarmos lá, logo vemos.
A Bíblia levanta um bocadinho o pano, para quê? Para criar expectativa em nós. Para nós dizermos assim, é lá que eu quero estar. É isto que eu quero viver. É isto que eu quero experimentar. E a escatologia para nós tem este objetivo, que é despertar em nós desejo de viver vidas santas, de viver vidas que agradem a Deus, despertar em nós o desejo de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Este é o propósito. Os irmãos estão a entender? E isto está claro no livro do Apocalipse que os irmãos andam a estudar. Esta é a mesma introdução, inclusive, que João faz quando está a escrever. E esse é o propósito principal do livro, é despertar em nós esse desejo de querermos estar lá, de querermos viver e de estarmos nessa expectativa de que Jesus vai voltar. Amém? É um assunto complicado, é um assunto que não é tão abordado na igreja, não é por acaso, é porque é um assunto que é mesmo muito complicado. Há um ano e meio atrás eu propus-me começar em Coimbra, às sextas-feiras, e nas congregações, portanto, em Coimbra às sextas-feiras a falar sobre o Apocalipse, e nas congregações, há cerca de um ano para cá, a falar sobre escatologia. É um assunto que eu não estou tão amedrontado, não posso dizer que tenha à vontade, não tenho à vontade em nenhum assunto bíblico, mas não estou tão amedrontado, uma vez que é um assunto com o qual fui familiarizado toda a minha vida. A minha mãe sempre estudou o Apocalipse, a vida toda, e deu o Apocalipse. A minha mãe é uma profunda conhecedora do Apocalipse, e de Daniel, e de escritos escatológicos. Tem muitas notas, tem sementas, muito material feito, muitas coisas que eu vou dizer aqui aos irmãos também têm a ver com aquilo que eu bebo das fontes que ela vai buscar. E é um assunto que me encanta e que me agrada muito, uma vez que desperta em nós este desejo. Então nós vamos falar sobre isto, escatologia, a doutrina dos últimos tempos. Uma palavra complicada, mas que significa isto, doutrina dos últimos dias. O que é que vai acontecer? Todos queremos saber o que é que vai acontecer. Todos estamos nessa expectativa. Como é que se mede o tempo? Nós vamos ler um texto agora, para introduzir o assunto, que é um texto de difícil compreensão, é um texto que muitas pessoas quando leem não entendem bem aquilo que estão a ler, que é o texto de Daniel capítulo 9, versículo 24. Os irmãos podem abrir comigo, e que vai-nos começar a abrir um bocadinho aqui o entendimento do que é que queremos falar. Daniel capítulo 9, versículo 24. A palavra de Deus diz-nos assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Dizer aos irmãos que eu estou a ler numa tradução que tem ligeiras diferenças da vossa, da maior parte dos irmãos, que é uma tradução que é revista e atualizada. Para mim, a melhor tradução, para mim é a melhor tradução que há. Portanto, a tradução mais fiel ao texto original, digamos assim. A revista e corrigida, que é aquela que normalmente nós temos, que os irmãos têm, é uma boa tradução, mas esta já tem algumas correções, esta que eu estou a ler, e por isso às vezes há uma palavra ou outra ligeiramente diferente. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Até aqui a palavra de Deus. Porquê é que este texto é difícil de interpretação? E atenção que João, quando ele escreve o Apocalipse,
João escreve o Apocalipse numa determinada base. Ele vai buscar simbologia ao Velho Testamento. Tudo o que nós vemos em termos de simbologia, como os irmãos vão estudar depois com o pastor Vitor, os selos, as taças, os sinais, tudo aquilo que os irmãos vão ver, são coisas que João não inventou. Ele foi buscar ao Velho Testamento. É importante entendermos isto. Porque às vezes pode parecer que isto foi uma coisa nova. Ou que João estava a escrever uma coisa completamente nova. Não. Ele foi buscar essas coisas ao Antigo Testamento. E ele usa essa linguagem figurada do Antigo Testamento para nos fazer entender coisas que Deus quer que nós entendamos em relação aos tempos finais. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? E ao olharmos para o livro de Daniel, nós percebemos isso. Da mesma maneira que estamos a interpretar Daniel, vamos ter que interpretar o Apocalipse também, que é como? É ter em conta que nenhuma coisa que vamos ler, tanto em Daniel como em Apocalipse, nenhuma coisa que vamos ler tem um comprimento só. Nenhuma coisa tem um comprimento só. Tudo aquilo que vamos ler, tanto no Apocalipse como em Daniel, tem comprimento às vezes tríplice. Acontece. São profecias que se cumprem em 3 tempos diferentes. Os irmãos vão compreender? A maior parte das vezes são profecias que se cumprem em 2 tempos diferentes e algumas vezes têm cumprimento tríplice. É o caso deste texto que nós acabámos de ler aqui, que é um texto que parece que Daniel está a receber uma informação acerca de coisas que vão acontecer no futuro próximo. E de facto depois vai acontecer quando vem a questão da abominação, da Antíoco Epifânio, quando ele se profana ao templo de Jerusalém e sacrifica um animal imundo no templo de Jerusalém, e os judeus vão acreditar que a profecia de Daniel se cumpriu. Os irmãos estão a ver? Eles vão dizer assim, pronto, era isto que Daniel se referia. Mas nós, que temos o Novo Testamento, já entendemos que não é só isso. Falta qualquer coisa. Porquê? Porque este último texto faz-nos perceber que está a falar de alguém e de alguma coisa que ainda está para acontecer, que é os tais últimos 7 anos. Então, Daniel fala destas 70 semanas, que eu não posso hoje esmiuçar coisas ao pormenor, vamos apenas fazer uma panorâmica. Daniel fala das 70 semanas, que na prática significa que até ao tempo em que Jesus morreu e ascendeu ao céu, passaram 69 semanas. Desde que Daniel teve a visão, até ao tempo em que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, passaram 69 semanas destas 70 semanas. Os irmãos estão a entender? E o que é que acontece? Acontece que nós agora estamos numa pausa, estamos num interregno. E a última semana, a 70ª semana, a semana número 70, ainda não começou. Estamos à espera. Portanto, a semana 69 prolonga-se no tempo. Isto repete-se em Daniel, esta informação. Por exemplo, também vemos isto em relação ao Império Romano. Daniel fala de uma série de impérios que estão representados pelos animais. Não posso esmiuçar isto ao pormenor, mas ele fala de uma série de impérios que estão esmiuçados pelos animais, né? Que é o Império Medo-Persa, o Império Grego, e Daniel está a ter esta visão significante de que impérios é que se vão levantar no tempo, e o último império que se levanta é o Império Romano. E tal como nós estamos a ver em relação à semana 69 que se prolonga, também o Império Romano se prolonga até aos dias de hoje. E ainda hoje o Império Romano mantém-se. Como é que se mantém o Império Romano? Através do papado, da Igreja Católica Romana. Amém. Os irmãos estão a entender? Amém. Então, esta 69ª semana começou naquele tempo em que Jesus ascendeu ao céu, mas prolonga-se até aos nossos dias, porque o Império Romano ainda não acabou e porque ainda não começou esta semana número 70. Quando é que vai começar a semana número 70? Nós não sabemos exatamente pormenores objetivos. Nós sabemos que a Bíblia dá-nos a indicação que a semana número 70 começa com 2 ou 3 acontecimentos que denotam que ela começa. O primeiro acontecimento é o arrebatamento da igreja. Não é? O arrebatamento da igreja
é fator determinante para o começo da 70ª semana. A semana 70 começa exatamente com o arrebatamento da igreja. Amém? E quando a igreja for arrebatada, então nós entramos nessa 70ª semana, que serão, na prática, depois 7 anos. Portanto, estamos a falar de semanas de anos, como foi dito aqui no texto. Então, na realidade, passaram 400 e alguns anos até agora e estamos à espera da última semana, que são 7 anos. Os irmãos estão a perceber? Esses 7 anos nós já vamos inseri-los no tempo, em termos de cronologia, para os irmãos entenderem. Porque eu vou passar isto assim rapidamente em termos cronológicos, o que é que estamos a viver e o que é que vai acontecer a seguir. Quando os irmãos estiverem a ouvir o pastor Vitor a falar acerca do Apocalipse, não vai ser sempre fácil identificarem cronologicamente estes acontecimentos. Porquê? Porque no Apocalipse eles não estão por ordem. O problema do Apocalipse, de entender o Apocalipse, é isso. É que os acontecimentos não estão por ordem cronológica no livro do Apocalipse. Para entender isto que eu estou a dizer, é preciso ir a Daniel, é preciso ir a Zacarias, é preciso ir a Isaías, é preciso andar para trás e para a frente. Os irmãos estão a ver? Para nós conseguirmos ver. Mas uma questão muito importante que eu ainda não levantei, que talvez seja das mais importantes para nós, que é aquilo que queremos em termos de movimento pentecostal nas Assembleias de Deus, esta é a maneira que nós olhamos para a escatologia, é que há uma divisão que tem que ser feita entre aquilo que é a escatologia para a Igreja e aquilo que é a escatologia para Israel. E nós temos que fazer uma separação. Porque esta é a principal razão porque há tantas fontes de confusão. Eu há bocado estava a dizer aos irmãos que uma igreja evangélica pregou durante uma série de anos, estávamos a viver no milénio. E os irmãos perguntam assim: irmãos, como é que é possível? Mas a Bíblia não é a mesma para todos. Mas como é que uns andam a dizer uma coisa, mas como é que pode ser? E o segredo está aqui. O segredo está numa interpretação errada das Escrituras, em que se mistura a escatologia toda, como se tudo fosse para a igreja, como se tudo fosse para nós, quando não é. Deixe-me, por exemplo, dizer aos irmãos muito rapidamente: tudo aquilo que Jesus disse em termos escatológicos nos Evangelhos, nada é para a igreja. É tudo para Israel. Os irmãos já ouviram falar acerca da parábola das 10 virgens? Quantos é que já ouviram falar da parábola das 10 virgens como se estivesse a referir acerca do arrebatamento? Quem já ouviu? Nunca ninguém ouviu? Errado. Não pode ser. A parábola das 10 virgens não é acerca de arrebatamento. Não pode ser. Por várias razões. Primeiro porque se nós não separamos a escatologia de Israel e da Igreja, vai haver uma grande confusão na nossa cabeça. Vai haver uma grande confusão em relação a e nada faz sentido. Se há coisa que nós percebemos, há 2 ou 3 coisas importantes para interpretar corretamente a escatologia. A primeira é interpretar a Bíblia literalmente e não estar a olhar para o texto à procura de segundos significados. Isto é um ponto decente. Depois temos que perceber, isto é para Israel e isto é para a Igreja. Se não entendermos isso, vai ser uma grande confusão. Vamos andar sempre a meter água. E em relação à parábola das 10 virgens, ficamos a perceber isto com muita facilidade. Ao longo dos anos, os 2 irmãos tiveram a coragem para levantar o braço, mas eu tenho a certeza absoluta que já todos os irmãos ouviram alguém pregar acerca da parábola das 10 virgens e dizer: irmãos, Jesus vai voltar, estejam prontos, porque o arrebatamento vem aí e a gente tem que estar prontos. Ora, se o pastor pega no texto para falar em termos devocionais, em termos de aplicação à nossa vida pessoal, não está errado. O pastor está a dizer: irmãos, Jesus estava a dizer para estarmos preparados e devemos estar preparados. Certo? Não está errado, os irmãos entendem? Agora, se o pastor diz assim: a parábola das 10 virgens é acerca de arrebatamento, e as 10 virgens são uma representação da igreja, agora isso está completamente errado. Não pode ser, isso é errado. Porque a escatologia que Jesus está ali a falar nos Evangelhos não é para a igreja.